já tá. Apertou azul, cara. Pode apertar. Mais uma vez estamos com os irmãos pela misericórdia do nosso Deus para fazer aquilo que o Senhor determina e determina. Ontem, irmãos, teve um problema pela internet e não consegui fazer nada. Mas hoje vamos fazer aquilo que o Senhor quer. Nós, irmãos, falamos da última batalha, a batalha final, entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. Nós conhecemos muito bem, irmãos, a respeito deste anjo que foi criado por Deus. Foi estabelecido ele como querubim ungido para proteger o jardim. E ele, irmãos, era um anjo muito belo, chamado Bel, quer dizer, portador de luz. E Deus deu para ele tudo. Deus deu a ele o que não deu a Miguel. Deus lhe deu um estado para que ele dominasse aquele estado, para que ele cuidasse. Deus deu para ele anjos e mais anjos, milhares de anjos, para que ele conduzisse ali naquele estado, como se fosse um estado que Deus tinha dado para ele. Mas ele se achou, irmãos, no direito de querer ser igual a Deus, e ele, como diz lá em Isaías, capítulo 14, ele disse: subirei aos céus acima das estrelas, acima das mais altas nuvens, e estabelecerei o meu reino nas bandas do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas o anjo Miguel, que era mais forte do que ele, porque Miguel quer dizer o primeiro como Deus, portanto ele é o Filho de Deus. Por isso que ele é o primeiro, foi o primeiro anjo a ser criado, foi ele. Como diz ele, no princípio da criação, eu sou o princípio da criação. E Miguel lutou com ele e o derrotou e lançou nas trevas. E pela misericórdia que o Senhor tem para comigo, o Senhor me mostrou esta batalha, irmãos. E ali eu vi, o Senhor me mostrou em visão, que quando os anjos de Deus derrotou os anjos de Satanás, eles foram lançados nas trevas. E quando isso aconteceu, irmãos, os anjos jubilaram ali, alegremente, pela vitória. Interessante, irmãos, que aquela batalha estava em trevas. Porque Bel tinha se tornado trevas. Ele era portador de luz. Ele era, como diz, filho da alva. E se tornou filho das trevas. Então, irmãos, a primeira batalha, ele perdeu. E também esta segunda batalha, a batalha final, também ele perdeu. Porque até ali, irmãos, também ele tinha aquela liberdade de conversar com Deus. Nós vemos lá no livro de Jó, quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, vieram se apresentar a Deus, veio ele também no meio. Ele veio também entre os anjos, entre os filhos de Deus. Nós vemos também, irmãos, que em Crônica capítulo 18, que quando na guerra de Acabe contra os sírios, que Micaías foi chamado para se apresentar diante de Acabe, para que Micaías falasse alguma coisa, o profeta Micaías falasse algo a respeito da guerra, porque Josafá tinha uma aliança com Acabe, e Acabe
chamou Josafá para aquela batalha e ele foi. E quando ele chegou lá, tinha 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azeras. E Josafá disse: escuta, não tem mais nenhum profeta? Não tem um profeta de Deus aqui? E Acabe disse: ele tem sim, tem um. Mas só que ele nunca fala bem de mim, só fala mal. E Josafá disse: não fale assim o rei, mande chamá-lo. E Acabe mandou chamar. E o mensageiro disse para Micaías: olha, Micaías, todos falam bem do rei, vê se tu também fala bem. E Micaías disse: vive o Senhor para sempre, porque aquilo que o Senhor mandar, isso falarei. E ele chegou diante de Acabe e Acabe perguntou para ele, ele disse: olha, só porque Deus dará o Sírio nas suas mãos. E Acabe sabia que Micaías não estava falando a verdade com ele. Ele disse: Micaías, quantas vezes eu já te disse para que me falar a verdade? E Micaías disse para ele: eis que eu vi os céus e todos os anjos de Deus estavam em volta de Deus. E o Senhor perguntou: quem irá e induzirá Acabe que caia na mão dos sírios? E um dizia de uma maneira, outro de outra. E surgiu um espírito e disse: eu irei. E ele disse: com o quê? Ele disse: eu serei um espírito de engano, de mentira, na boca de todos os profetas. E o Senhor disse: vai, e faz assim. Irmãos, Satanás sempre estava presente. Ele sempre tinha aquele diálogo com Deus. E quando Jesus veio, lá no capítulo 3 de Zacarias também, irmãos, quando o anjo do Senhor veio conversar com Josué, a Bíblia diz que lá estava Satanás à mão direita para protestar contra o anjo do Senhor. Mas o anjo disse: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Israel para si te repreenda. E nós vemos aqui, irmão, no capítulo 4 de Lucas, quando Jesus veio. Interessante que Deus escondeu Jesus de Satanás. Quando o sábio do Oriente veio ver Jesus, quando ele tinha nascido, que ele chegou em Jerusalém e perguntaram onde era que tinha nascido o rei. E toda Jerusalém se perturbou e Herodes disse: escuta, olha, vão, adore o rei, e quando achar, me avise para que eu vá adorá-lo também. Só que lá, o Espírito de Deus falou para os sábios para que eles voltassem por outro caminho. E 2 anos depois, irmãos, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Satanás não queria que Jesus vivesse, ele veio. E Deus escondeu Jesus até no momento em que ele foi batizado. Quando ele foi batizado, irmãos, ele foi para o deserto. Capítulo 4, a tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias e 40 noites foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, para abreviar, no verso 5, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempos todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu.
Jesus respondendo disse-lhe: Vai de Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Ali estava Satanás também, irmãos, tentando Jesus, para que Jesus escorregasse, para que Jesus falhasse, e não nos deste esse privilégio de que hoje aqui estou, irmãos, falando com os irmãos. Ele queria impedir Jesus porque ele sabia que ali era o fim da sua existência como Senhor da terra. E nós vemos lá, irmão, no capítulo 12 de João, capítulo 12, verso 31, do livro de João. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. No capítulo 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus disse: agora será expulso o príncipe desse mundo. Agora será o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então aqui está dizendo que Jesus ia expulsar Satanás deste mundo. Ele não ficaria no mundo. Ele seria expulso. O seu tempo tinha terminado. E nós vemos, irmãos, que Satanás ele fez de tudo para que Jesus não fosse para a cruz. Porque se Jesus fosse para a cruz, ele seria destituído do seu poder de ter diálogo com Deus. Ali, irmãos, terminou o diálogo de Satanás com Deus, com Jesus. Agora ele não se apresentava mais. E quando Jesus, lá na cruz, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Muitos dizem que Satanás fez festa lá no inferno, se alegrou pela morte de Jesus. Não. Ele se recolheu no inferno porque Jesus ganhou aquela batalha. Irmãos, foi uma batalha, não foi uma batalha material, foi uma batalha espiritual. Aos nossos olhos humanos, irmão, nós não estava vendo nada acontecendo. Mas foi no mundo espiritual houve uma grande batalha. E Jesus foi vencedor daquela batalha mais uma vez. Agora, irmãos, houve a primeira batalha, agora é a última batalha, a batalha final. Uma guerra, irmãos, como se diz, posso dizer, a guerra do Armagedon. Aquela foi a batalha final. Não haverá outra batalha. Tem muitos sábios que dizem que vai haver uma batalha final, que Jesus vai descer e vai destruir Satanás, vai se ajuntar tudo do vale do Armagedon. Irmãos, a batalha final, aquela batalha, esta batalha que eles falam, aconteceu ali, irmão, na cruz do Calvário. A batalha final. Porque Jesus derrotou Satanás e se tornou rei do universo. E Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus deu agora a Jesus o poder de governar nos céus e na terra. Faraó disse para o povo do Egito, para os egípcios, ele disse: ninguém moverá uma palha em todo o Egito sem o conhecimento de José. Ele será o governador, ele será o rei em curso no Egito, nesta terra, neste reino. Eu serei maior do que ele somente no trono. Mas ninguém moverá uma palha em todo o Egito sem o consentimento de José. Se quereis alguma coisa, fale com José. Jesus disse também. Tudo que pedi ao meu Pai em meu nome, eu vos darei. Tudo que pedi ao meu Pai em meu nome, eu vos darei. Porque Jesus agora, irmão, estava com todo o poder nas suas mãos. Deus entregou a ele o poder nos céus e na terra, para dominar nos céus e na terra.
Então, irmãos, se pede algo para Deus, tem que ser em nome de Jesus, porque Deus não vai atender se pedir somente para ele. Como o faraó disse para os egípcios: ninguém moverá uma palha sem o conhecimento de José. Somente no trono eu serei maior do que ele. Somente no trono Deus é maior do que Jesus. Portanto, irmãos, a batalha final foi ali no Calvário, onde Jesus venceu Satanás. E nós, irmãos, glorificamos a Deus por esse privilégio que nós temos. Foi difícil, irmãos, é triste, é doloroso a gente saber que Jesus foi morto ali no Calvário, que ele sofreu por nós, derramou seu sangue por nós, foi humilhado, irmãos, foi humilhado. Jesus, irmãos, interessante que no laudo da morte de Jesus, os judeus deram causa mortis natural, mas no laudo romano foi por asfixia, deu tétano em Jesus. Porque Jesus com aquela cruz, com aquela coroa de espinho na sua cabeça, irmãos, o sangue coagulou. Eu já senti isso, irmão, quando eu recebi uma pancada na cabeça, quando um tijolo caiu na minha cabeça, de cima de um andame. Irmãos, eu sei muito bem o que é isso. O sofrimento que a gente tem, a dor que a gente sente. E ali, irmãos, Jesus morreu por asfixia. Deu tétano em Jesus. Foi a morte mais dolorosa. Foi tanto, irmão, quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Houve terremotos, irmãos, as pedras, irmãos, elas racharam, irmãos. E hoje nós vemos as pedras, como é. Por causa de tudo que aconteceu com Jesus. Todos os astros, irmãos, se abalou totalmente. Porque Jesus foi o maior sofredor de todos os tempos. De todos os tempos. E damos graças a Deus, irmãos, por isso. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com os irmãos. Irmãos, vamos ser gratos a Deus por isso. Porque Jesus ganhou a última batalha. Jesus venceu Satanás e prendeu ele, viu, irmãos? Jesus, como diz Pedro, foi até as partes mais baixas da terra. E Jesus desceu e tomou a chave de Satanás. Se ele tomou, irmãos, ele trancou ele. A Bíblia nos diz isso. Se ele tomou a chave de Satanás, como ele disse a João, eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus falou para João: eu tenho a chave da morte e do inferno. Então Jesus prendeu Satanás, irmãos. Não vai haver outra batalha, irmão. Não vai haver batalha, irmãos, final, porque a batalha final já houve. Satanás foi condenado, como está escrito. Agora é o juiz desse mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Nós, irmãos, agradecemos a Deus por isso. E que os irmãos continuem orando por mim, para que, irmãos, eu possa continuar falando a verdade, irmãos. Eu não quero mentir para os irmãos, porque o que eu falo é o que o Senhor tem me dado, viu, irmãos? Nós precisamos entrar no santuário, irmãos. Nós precisamos entrar no santuário para buscar a sabedoria de Deus. Assim como Asaf entrou no santuário, e ele entendeu, irmãos, o fim de todos aqueles que tinha tudo e ele não tinha nada. Ele entrou no santuário, que ele disse: até que eu entrei no santuário, eu vi o fim deles. Então, irmão, nós temos que entrar no santuário de Deus para receber a sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo continue na vida dos irmãos e as bênçãos sejam multiplicadas sobre vós. Em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. E aqui também, irmãos, agradeço a minha filha Geildes, que está me ajudando, porque eu não sei lidar com este aparelho, viu, irmãos? Eu não sei lidar. Mas ela é quem faz tudo para mim. Ela é quem prepara tudo para mim. Eu peço as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo sobre ela mais e mais. E parado com todos os irmãos. Que as bênçãos sejam multiplicadas na vida de todos os irmãos que me ouvem. Amém, irmãos, e amém. Despeço agora.